Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Luiz Marque e nesse vídeo resolveremos a questão 29 que caiu na prova da EPICAR no ano de 2023 para admissão no ano de 2024. Então vamos lá. Dois agrimensores situados em lados opostos de uma montanha e em planos que diferem entre si de 1 km de altura, efetuam a medida da altura dessa montanha segundo suas visões. O desenho abaixo ilustra essa situação com as respectivas medidas. Então nós temos aqui os dois agrimensores, eles estão observando o topo de uma montanha, e foi dito aí no texto, e também está representado aí na figura, que o primeiro agrimensor ele está a 1 km de altura em relação ao plano onde se encontra o segundo agrimensor. Tá joia? Daí ele continua assim: considere que a medição dos ângulos alfa e beta foi realizada em pontos situados nos planos como mostra a figura, e que tangente de alfa multiplicado pela tangente de beta é igual a meio. A partir de tais considerações, é possível afirmar que, olha lá, ó, a altura da montanha observada em quilômetro é um número, então ele quer saber a altura da montanha observada pelo primeiro agrimensor, beleza? Gente, essa altura nada mais é do que esse segmento que eu estou representando aí em vermelho, tá? Eu vou chamar ela de H minúsculo, beleza? Bom, note que do lado esquerdo aqui você tem um triângulo retângulo, onde o agrimensor 1 está posicionado em um de seus vértices. No lado direito eu também tenho um triângulo retângulo, onde o segundo agrimensor está posicionado em um de seus vértices, beleza? Então qual é a ideia aqui? A ideia é atacar essa questão aí a partir desses dois triângulos retângulos, né? A gente vai tentar equacionar usando eles, beleza? Então vamos começar aí, ó. Eu vou separar eles. Então a gente tem aqui um primeiro triângulo retângulo, onde o agrimensor 1 está posicionado aqui nesse vértice. Você tem um ângulo alfa, e esse cateto, de acordo com a figura, vale 6. Esse outro cateto aqui seria a altura do triângulo, beleza? Bom, nós temos um segundo triângulo retângulo, tá joia? Aonde nós temos aqui o segundo agrimensor posicionado em um dos seus vértices. O ângulo agora divisado aqui é beta. Esse cateto aqui vale 10 km, de acordo com a figura. Tá? Agora, a altura da montanha para ele seria H mais 1. Tá certo? Já que o primeiro agrimensor está a 1 km de altura em relação a ele. Tá bom? Então seria H mais 1. Bom, e agora? Agora dá para a gente aplicar a tangente no primeiro triângulo e no segundo. Tá? No primeiro ficaria assim, ó, tangente de alfa é igual a cateto oposto H dividido pelo cateto adjacente, que é 6. Multiplicando o cruzado, eu tenho que H é igual a 6, que multiplica a tangente de alfa. Beleza? Descobrimos uma primeira relação aí para o H, né, para a altura que a gente quer em função da tangente de alfa. Já no segundo triângulo, se eu aplico a tangente, eu tenho que a tangente de beta ela é igual ao cateto oposto, que é o H mais 1, dividido pelo cateto adjacente, que é o 10. Multiplicando o cruzado, eu tenho que H mais 1 é igual a 10, que multiplica a tangente de beta. Isolando o H, eu fico com 10, que multiplica a tangente de beta, menos 1. Tá joia? Então vamos deixar em destaque aqui, ó. Nós conseguimos obter aqui de início duas relações para cálculo dessa altura, uma delas em função da tangente de alfa e a outra em função da tangente de beta. Tá certo? Mas olha só, no enunciado ele fala que tangente de alfa vezes tangente de beta é igual a meio. Tá? Bom, qual é a ideia aqui então? A ideia é a gente igualar essas duas equações que a gente obteve, já que as duas representam H,
e substituir a tangente de alfa pela tangente de beta, né, em função da tangente de beta. Então fica vendo, ó, você tem 6 tangente de alfa, isso é igual a 10 que multiplica a tangente de beta menos 1. Tá? Agora eu recorro a essa relação aqui do enunciado, eu vou isolar a tangente de alfa aqui, que seria nada mais nada menos que meio dividido pela tangente de beta, e isso é igual a 1 sobre 2 que multiplica a tangente de beta. Tá? Então eu posso trocar a tangente de alfa por isso. Então agora eu volto lá, ó, eu troco a tangente de alfa por 1 sobre 2 que multiplica a tangente de beta. E tudo isso é igual a 10 vezes tangente de beta menos 1. Tá certo? Bom, dá para a gente simplificar aqui o 6 com o 2, isso daí dá 3. E aí a gente fica com 3 sobre a tangente de beta, e isso é igual a 10 que multiplica a tangente de beta menos 1. Tá? Qual é a ideia agora? A ideia é sumir com essa tangente de beta aí do denominador. Como que eu posso fazer para tirar ela daí, né? Eu posso multiplicar todos os termos aí dessa equação, ó, por tangente de beta. Aí, quando eu faço isso, ó, esse primeiro termo aqui, o que acontece? Simplifica, né, a tangente, daria 1. Do lado direito da igualdade, eu tenho ali 10 tangente de beta, né, que multiplica a tangente de beta, isso daí ficaria 10, que multiplica a tangente ao quadrado de beta, tá certo? E o segundo termo ali ficaria menos 1, que multiplica a tangente de beta. Pronto. Multiplicamos todo mundo pela tangente de beta. E agora? Agora a gente fica com o seguinte, ó, 10 tangente ao quadrado de beta menos a tangente de beta. Vou levar esse 3 para o lado direito ali, passaria menos 3, isso daí é igual a 0. Tá certo? Então nós temos agora uma equação do segundo grau. Para resolver ela, eu vou recorrer aqui a uma variável auxiliar, tá? Eu vou chamar de W. Vou falar que W é igual a tangente de beta, tá? Então, eu poderia reescrever essa equação da seguinte maneira. Ficaria 10 W ao quadrado menos W, já que W é a tangente de beta, menos 3 igual a 0. Beleza? Bom, o meu coeficiente A aqui vale 10, o B vale menos 1 e o C é o termo independente, menos 3. Vou em busca das raízes, né? Calculo aqui o discriminante, B ao quadrado menos 4AC, então eu ficaria com menos 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica 10, que multiplica menos 3. O discriminante está dando aí 121, tá certo? As raízes, né? Quem serão as raízes aqui? A primeira raiz, então, seria menos B, mais a raiz de 121, que é 11, dividido por 2 vezes o A, que é 10. Então, isso daí seria 12 sobre 20, ou 3/5, né? Simplificando por 4. E a segunda raiz seria, vamos colocar um pouco mais acima aqui, essa segunda raiz seria 1 menos 11 sobre 2 vezes o 10. Tá certo? 1 menos o 11 sobre 2 vezes o 10. Tá certo? Vamos dar só uma melhorada aqui, né? Para caber aí na tela. Tá joia? Isso daí, gente, dá menos 10 sobre 20, que é igual a menos meio. Beleza? Encontrei a segunda raiz. Bom, mas a gente não quer W, né? A gente quer a tangente de beta. Tá? Lembra que nós fizemos aqui o uso
dessa variável auxiliar aqui, né, para a gente resolver a equação. Então vamos lá. Quando o W for 3/5, eu tenho que tangente de beta é igual a esse valor, né? Então, tangente de beta seria igual a W, que é 3/5. Beleza? Bom, isso daqui faz sentido? Gente, nesse problema faz. Por quê? Porque o beta, como a tangente deu positiva, tá vendo? E nós sabemos que a tangente de um ângulo que está no primeiro quadrante é um valor positivo, né? Recorrendo lá à circunferência trigonométrica e ao eixo das tangentes, se eu tenho um ângulo aqui ó, no primeiro quadrante, a tangente, né, ela é positiva. E quando eu vejo a figura aqui, ó, o beta é um ângulo agudo, né? É um ângulo que estaria no primeiro quadrante, ele está entre 0 e 90 graus. Tá certo? Então esse 3/5 está fazendo sentido para esse problema. O que não faz, né, é esse segundo valor aqui, ó. Quando o W é igual a menos meio. Aí a tangente de beta seria igual a menos meio, tá? Bom, tangente de um ângulo e isso daí está dando negativo. Quer dizer que o beta deveria estar no segundo quadrante, deveria ser um ângulo obtuso. E não é isso que eu percebo aqui na figura, tá certo? Então, esse segundo valor aqui de tangente, nós podemos descartar, já que beta está no primeiro quadrante. Então, a tangente de beta vale 3/5. Bom, se a tangente de beta vale 3/5, agora nós podemos recorrer aqui ó, a essa equação aqui de H e encontrar já a altura H, né, em relação ao primeiro agrimensor. Tá? Então, nós teríamos que, vamos colocar aqui a altura, H seria 10, que multiplica a tangente de beta, olha lá, vou trocar por 3/5 menos 1. Simplificando o 10 com o 5, vai dar 2. Isso daí resulta em um H igual a 6 menos 1, igual a 5 quilômetros. Tá? Essa é a altura em relação ao agrimensor 1, a altura da montanha, tá? Que é o que ele está pedindo, beleza? Bom, 5, agora se nós observarmos, né, as alternativas, 5 é um número primo, né? Então seria a alternativa a correta. Tá? Porque o 5 não é divisível por 4. Na letra C ele fala que esse valor deveria ser igual à metade da altura da montanha se observado em 2. Gente, a altura observada pelo agrimensor 1 é 5. A altura observada pelo agrimensor 2 é H mais 1, certo? Porque o agrimensor 1 está a 1 km de altitude, de altura em relação ao agrimensor 2, que seria 6. Seria 5 mais 1. Tá? E metade de 6 é 3. Então ele fala que, na letra C, né, que a altura é igual a metade da altura da montanha se observada em 2. Não, o 5 não é a metade de 6, certo? Na letra D, é igual a terça parte da altura da montanha se observada em 2. Gente, a terça parte de 6 é 2, né, e não 5. Então essa alternativa também está errada. Beleza? Então espero que tenha ficado claro. Se você gostou dessa resolução, não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no meu canal. Até a próxima.